Está no ar, o Jornal Regional. Estamos chegando com mais uma edição do Jornal Regional, trazendo para você o que é notícia nas cidades e no país. Vamos aos destaques de hoje. Prefeitura de Teresópolis começa a entregar os tablets a alunos da rede municipal. Café do Trabalhador é inaugurado em Guapimirim. Posto da Receita Federal já realizou 600 atendimentos em Magé em 2 meses de funcionamento. Polícia investiga 2 homicídios em Rio das Ostras. Confira as comemorações do bicentenário da Independência nas cidades e em Brasília. TRE indefere as candidaturas de Washington Reis e Daniel Silveira. Você confere ainda outras notícias das cidades e do país, o plantão policial dos últimos dias, previsão do tempo e muito mais agora no Jornal Regional. E nós começamos mais uma edição do Jornal Regional trazendo o noticiário dos municípios, começando nesta edição pela cidade de Teresópolis. O prefeito Vinícius Clausen fez a entrega simbólica de 60 tablets esta semana a alunos do 2º segmento do ensino fundamental da Escola Municipal Paulo Freire e anunciou para a próxima semana um calendário para a entrega de 7.000 equipamentos para os estudantes cursarem o JEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos, na modalidade de ensino à distância. O programa do Sebrae RJ é oferecido gratuitamente para o município de Teresópolis e visa estimular a atitude empreendedora nos estudantes das escolas da rede municipal. A Secretaria de Educação enviará os tablets para as escolas e cada unidade agendará a distribuição aos alunos. Pais e responsáveis assinarão um documento confirmando que receberam o equipamento funcionando perfeitamente e serão orientados que os dispositivos devem ser utilizados exclusivamente como ferramenta pedagógica. O líder do governo na Câmara, vereador Paulinho Nogueira, afirmou que a tecnologia chegou na escola pública e só tem a avançar. Já a secretária municipal de Educação, Satiele Santos, diz que com esta iniciativa, a gestão municipal está promovendo equidade social. Na ocasião da entrega dos primeiros tablets, o prefeito anunciou que ainda em setembro pretende inaugurar a reforma da Escola Lar de Isabel, a creche Yucimei do Parque Hermitage e as novas instalações da creche começando a viver na Granja Guarani. Ainda segundo Vinícius Clausen, a prefeitura entregará um enxoval de uniforme escolar, com 11 peças entre tênis, meias, camisas, calças e casacos. Mais de 100 alunos dos cursos de qualificação profissional da Escola Móvel de Tecnologia do SENAC receberam esta semana em Teresópolis seus certificados no Centro de Convenções do Hotel Sesc Alpina. A prefeitura, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, junto com o Sincomércio de Teresópolis, em parceria com o SENAC RJ, trouxe para o município a Escola Móvel de Tecnologia. O secretário Vinícius Oberg representou o prefeito na cerimônia e falou da importância dessa formatura. A formatura sempre é um momento muito especial, né? Hoje a gente formou aqui, em parceria com o SENAC, mais de 100 jovens que se capacitaram na unidade móvel que ficou ali na Praça Olímpica. Então, quero parabenizar aí todos os jovens novamente em nome do nosso prefeito Vinícius. A gente sabe que o mercado de tecnologia é um mercado que cresce muito constantemente. A cada mês 15.000 novas vagas são abertas nesse mercado de TI e em Teresópolis não é diferente. A gente tem hoje mais de 300 empresas de tecnologia em Teresópolis. Ciência e tecnologia é uma vocação de Teresópolis, segundo o plano diretor, e o prefeito tem nos cobrado muito esse investimento em capacitação voltada para o mercado de TI, e a gente tem feito isso constantemente. E o SENAC é um grande parceiro, a gente está aqui com a Sincomércio também, que também é uma grande parceira na pessoa do Igor, e a gente tem trabalhado para aumentar cada vez mais essa oferta de vagas para os nossos jovens. Foi muito bacana ver esse auditório aqui do Sesc lotado e com jovens recebendo um diploma de capacitação e prontos para ir para o mercado. O diretor regional Sérgio Ribeiro falou em nome do SENAC RJ. A Prefeitura de Teresópolis sempre atenta a essas oportunidades, sempre nos procurando através do Sincomércio, mostrando que a cidade está crescendo, que a cidade está evoluindo. Tem a Alterdata aqui, que é uma potência. Então, nós temos muita alegria de poder proporcionar a essa população mais vulnerável as oportunidades de entrar no mercado
emergente, no mercado que cresce a todo dia. Então, só traz felicidade para a gente. Eu tenho muito orgulho de vir aqui fazer essas formaturas. Assim, o nosso presidente Queiroz nos dá muita força para isso, porque essa é a nossa missão. Eu saio de casa todo dia muito feliz, porque eu sou remunerado para fazer o bem para as pessoas. Então, não existe emprego melhor que esse. Muito obrigado. Falando agora da cidade de Magé, inaugurada há 2 meses, o ponto de atendimento virtual PAV da Receita Federal no Gabinete do Povo já realizou quase 600 atendimentos. Confira mais detalhes na matéria. Inaugurado há apenas 2 meses, o ponto de atendimento virtual da Receita Federal no Gabinete do Povo já realizou quase 600 atendimentos para pessoas físicas e jurídicas. Segundo o coordenador do Gabinete do Povo, a interligação dos serviços do PAV com os já existentes no local é uma das principais vantagens para os usuários. Hoje a gente tem o Cine, onde muitas vezes as pessoas têm dificuldade de estar acertando o CPF. Então a gente já tem isso junto com a Receita Federal aqui dentro do Gabinete do Povo. Então ele conserta o CPF e já consegue dar entrada no seguro-desemprego. Além de ter o MEI, que é o microempreendedor. Vencido a DARF, eles não conseguem estar emitindo uma segunda via. E aí eles conseguem fazer o quê? Somente através da Receita. E a gente tendo o ponto de virtual dentro daqui do gabinete, ele já faz o mesmo, os 2 serviços num único polo, sem precisar estar saindo para um lugar e para o outro. Uma das atendentes do PAV explicou o porquê do atendimento virtual. Significa que nós não temos acesso diretamente ao sistema da Receita Federal. Então, para evitar que a pessoa tenha que ir para a Receita Federal em Teresópolis, em Caxias, ela vem até nós digitalizamos todos os documentos, nós abrimos um processo eletrônico e encaminhamos para a Receita Federal. E aí, em torno de 2 a 3 dias, eles respondem, a pessoa volta aqui, a gente marca um horário para ela voltar e aí ela tem a resposta dela. Os usuários elogiam o atendimento. Muito bom. Vim aqui para resolver, estive aqui semana passada, pediu que eu viesse hoje com horário marcado, já fui atendida e muito bem atendida. Pessoa maravilhosa me atendendo. Tudo resolvido, tudo, graças a Deus. Ótimo trabalho. E vocês continuem assim, tá bom? O PAV atende de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã ao meio-dia, no Gabinete do Povo, que funciona na Avenida Caioaba, sem número, próximo ao DPO de Piabetá. Ainda falando de Magé, a Prefeitura recuperou o trecho caído da Avenida Tereza Bandeira Salomão, no Jardim Santo Antônio, no 2º Distrito. A comunidade será interligada novamente ao bairro Parque São Miguel, dividida como vizinho na Avenida Tereza Bandeira Salomão. A avenida foi restaurada por equipes da Prefeitura com a manutenção do valão, que anteriormente estava a céu aberto, e a construção de uma encosta de 26 metros de comprimento por 6 metros de altura, com usinagem de concreto, pedra e ferro. E a partir desta quinta-feira, passou a funcionar, dia 8 de setembro, em Guapimirim, o programa do Café do Trabalhador, na Praça da Emancipação, no 1º Distrito, em parceria entre Prefeitura e Governo Estadual. O programa vai oferecer aos trabalhadores guapimirienses e também a pessoas em situação de emergência social um café da manhã completo, com café, com pão, fruta, tudo isso ao preço simbólico de apenas 50 centavos. Autoridades do Estado e do município e representantes da sociedade estiveram presentes no primeiro dia de funcionamento do programa em Guapimirim. Mudando de região, vamos para a região dos Lagos, destacando que a partir da segunda-feira, dia 12 de setembro, Rio das Ostras retorna com atendimento de emergência, de trauma, especialidades cirúrgicas, ortopedia e bucomaxilo para o pronto-socorro municipal, que fica localizado na rua Laércio Lúcio de Carvalho, 1075, no Parque Zabulão. Os serviços haviam sido remanejados para a UPA 24 horas no período crítico da pandemia do coronavírus, quando o pronto-socorro serviu como centro de referência para os casos de Covid. A UPA estava funcionando então de maneira descaracterizada devido à pandemia e agora, com a diminuição dos casos positivos de Covid, a Secretaria decidiu retomar o serviço para o pronto-socorro, disse o subsecretário de Atenção Especializada, Eduardo Faria.
A unidade de pronto atendimento, a UPA, fica responsável, então, pelo atendimento de emergência de clínica geral e odontologia. E o Hospital Municipal segue com emergência pediátrica e atendimento aos casos urgentes de ginecologia e obstetrícia. O secretário de Obras de Casimiro de Abreu, Rafael Jardim, foi afastado do cargo por possível prática de improbidade administrativa. O afastamento foi obtido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Macaé. Na terça-feira, dia 6, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços de Rafael e também de Adelson Monteiro, que era servidor da pasta. Segundo o Ministério Público, as investigações apuram o uso indevido de um veículo oficial da Prefeitura de Casimiro para fins particulares, como para um serviço de mudança para um outro servidor, entre outros casos relatados. Funcionários da Secretaria foram ouvidos pela promotoria, que constatou que Jardim ordenou efetivamente que o veículo oficial fosse utilizado no transporte de bens pessoais do servidor para outro município. Ele também é ex-vereador de Casimiro e, conforme o Ministério Público, a prática acontece com frequência na cidade. Durante as apurações das investigações, foram requeridos pelo MPRJ busca e apreensão de aparelhos celulares, computadores, extratos de gastos de combustível dos veículos oficiais da Secretaria de Obras, além de outros documentos. Os mandados foram deferidos pelo juízo da Vara Única da Comarca de Casimiro de Abreu. Vamos falar agora das comemorações do bicentenário da Independência. E a gente começa por Teresópolis. Neste 7 de setembro foi realizado o desfile em homenagem ao bicentenário e Teresópolis levou para a Avenida JJ de Araújo Regadas, o Parque Regadas, centenas de alunos das redes pública, municipal, estadual e particular, além de instituições públicas, civis e militares. Para garantir a tranquilidade durante a apresentação, a Guarda Civil Municipal, vinculada à Secretaria de Segurança Pública, montou um esquema especial de trânsito. O 7 de setembro teve não só as demonstrações cívicas das escolas, como também um grande público no Parque Regatas. 2 anos que não acontecia o desfile e, por isso, as pessoas compareceram nas famílias, né? Os pais foram prestigiar os filhos que estavam desfilando e levaram também o restante da família. Então, foi um dia bastante colorido e também que teve, por outro lado, o incremento da política, porque, em virtude de já estarmos em meio à campanha eleitoral, os candidatos a deputado estadual e federal de Teresópolis foram para as ruas para o contato com os eleitores. Então, em meio ali ao colorido do desfile, também as bandeiras partidárias estavam sendo aí tremuladas do lado de fora da avenida. Falando em política e 7 de setembro, temos aí imagens da carreata de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que também aconteceu em Teresópolis, com grande participação de veículos, né, tanto de motos, de carros e caminhões. Muita gente, mais uma vez, participando de todos os eventos feitos até hoje em Teresópolis a favor do presidente Jair Bolsonaro e muitas vezes contra STF e outras instituições, sempre teve um grande número de adeptos. Mais uma vez, isso se repetiu. Em Magé, também, após 2 anos sem o tradicional desfile da Independência, a Prefeitura reuniu 83 instituições na Avenida Santos Dumont, em Piabetá. Além das bandas marciais das escolas municipais, estaduais e privadas, estiveram presentes o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, representantes da Segurança Pública e ainda os blocos da Educação e da Saúde. O prefeito Renato Cozzolino disse que é muito importante ver as crianças desfilando e demonstrando o significado da independência. Ele disse que vai continuar resgatando tradições que não podem ser esquecidas em Magé. Em Macaé, nem mesmo o tempo nublado desanimou as centenas de pessoas que compareceram ao desfile do 7 de setembro, na manhã da quarta-feira. A Avenida Elias Agostinho, em Betiba, foi tomada pela alegria da celebração da independência do Brasil, este ano com o marco dos 200 anos da data. A programação
contou com a participação de corporações militares, sociais e musicais que fizeram uma grande festa para um público saudoso. Isso porque, assim como falamos anteriormente de Teresópolis, há 2 anos a tradição estava interrompida em virtude da pandemia de coronavírus. O evento foi aberto com cerimônia de revista à tropa em carro militar, realizada pelo prefeito Elbert Rezende, acompanhado do comandante da 9ª Bateria de Artilharia Antiaérea, Forte Marechal Hermes, o capitão Marcelo Bicário Lara, e do capitão de fragata, Carlos Mariano, da Capitania dos Portos. Agora a gente vai conferir como foi a comemoração do bicentenário da Independência em Brasília. Foi um 7 de setembro especial, que comemorou com muito patriotismo os 200 anos de independência do Brasil. Logo cedo, antes de deixar o Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista exclusiva para a TV Brasil. É uma data marcante para nós. Eu lembro do Sesc Centenário, em 72, eu lá na longínqua Eldorado Paulista. E os anos passaram muito rápido. Então o povo brasileiro, que hoje está indo às ruas para festejar 200 de independência e uma eternidade de liberdade. E a população sabe que ela é aquela que nos dá o norte para as nossas decisões. Às 8h20 da manhã, o presidente Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada em direção à Esplanada dos Ministérios, onde tradicionalmente acontecem as comemorações do 7 de setembro. Diversas partes do país lotaram as arquibancadas do local. O verde e o amarelo da bandeira do Brasil estava por toda parte. Acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro e de um grupo de crianças, o presidente fez a revista às tropas usando o clássico Rolls Royce presidencial. O veículo é usado nos desfiles de 7 de setembro desde o ex-presidente Getúlio Vargas em 1953. Faixas, bandeiras, acenos. O público festejou com entusiasmo a independência do Brasil. E antes de subir na tribuna, o presidente Jair Bolsonaro circulou pela esplanada cumprimentando os presentes. Câmeras exclusivas da TV Brasil seguiram o presidente em todo o percurso. Começando o desfile, o público acompanhou a execução nacional. Neste ano, o desfile trouxe uma novidade. Logo no início, foi possível ver a apresentação sempre muito aguardada da Esquadrilha da Fumaça. De forma inédita, os pilotos que têm o céu como palco usaram as cores da bandeira do Brasil na exibição. Ao longo do evento, desfiles solares da Marinha, do Exército, da Força Aérea, da Polícia Militar e outros foram tomando corpo ao longo da Esplanada dos Ministérios. Teve também a passagem da tradicional pirâmide humana, que já entrou por 2 vezes no Guinness Book. O público assistiu entusiasmado a esse show de equilíbrio e destreza. A passagem da cavalaria encerrou o desfile cívico-militar de 7 de setembro em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil. Por mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou os presentes e o público pôde voltar para casa com o sentimento de patriotismo que a data inspira aflorado. Vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, vamos falar de outras notícias das cidades, de eleições 2022, plantão policial, previsão do tempo e muito mais.
Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, abençoada por Deus. Há 90 anos o Cristo Redentor, de braços abertos sobre nós, renovando todos os dias nossa esperança e nossa fé. Parabéns, Cristo Redentor. Uma homenagem da Rede TV Mais aos 90 anos da imagem do Cristo Redentor. Com parafuso a menos, não precisa preocupar. Na Casa dos Parafusos você vai encontrar muito mais variedade pra tudo que precisar. Casa dos Parafusos tem quase tudo. Tá esperando o quê? Vem pra Casa dos Parafusos. Avenida Dedo de Deus, 229, Loja 1, Centro de Guapimirim. Telefone 2632-4836. Casa dos Parafusos. Chegando para o segundo bloco do nosso Jornal Regional e vamos falar sobre eleições. Nós já vivemos aí mais do que nunca o clima eleitoral e o dia de 7 de setembro em Brasília causou repercussão em todo o país. Pelo lado do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, o evento em Brasília foi o início, né, de uma série de mobilizações durante o dia em que o presidente participou também no Rio de Janeiro e em São Paulo, o que acabou sendo criticado pelos seus adversários, como os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebet, do MDB, entre outros, que afirmaram que o presidente se aproveitou da data cívica e importante, né, principalmente pelo caráter histórico dos 200 anos, para fazer campanha eleitoral. No meio aí das polêmicas, vamos avançando, aproximando aí a realização do primeiro turno. Temos menos de um mês para decidir se teremos um presidente eleito em primeiro turno, ou se teremos um presidente ou uma presidente, ou se teremos o segundo turno, que é o que aparece como possibilidade mais provável, segundo as contestadas pesquisas eleitorais, né, que são motivos de polêmica dos apoiadores dos candidatos, de alguns colegas de imprensa, mas o importante é que se respeite sempre o resultado das urnas. Uma coisa positiva nesse 7 de setembro, que apesar de alguns discursos mais duros na linha do que o presidente Jair Bolsonaro vinha fazendo, houve um comedimento maior, né? Então, parece que se respeitando mais, que temos que aguardar os resultados das urnas e que ali, seja quem for vencedor ou vencedora, que esse resultado seja respeitado. Isso é fundamental, né? A democracia, pois o não respeito ao resultado das urnas trará para o Brasil grandes prejuízos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente, né? Então, mais do que nunca, o eleitor ser consciente, votar de acordo com as suas convicções, mas a gente saber que democracia nem sempre ganha aquele que nós queremos, né? Como cidadão, a gente participa como no nosso voto, na nossa opinião, mas também tem que respeitar, acima de tudo, a opinião de quem for a maioria nas urnas, né? Isso é fundamental. Vamos falar agora sobre a campanha a governador do estado do Rio de Janeiro, que também, num primeiro momento, tem 2 candidatos se destacando, mas não podemos dizer que há nada definido. Esta semana, o governador Cláudio Castro, candidato à reeleição, esteve percorrendo mais uma vez várias cidades do interior fluminense e também do Grande Rio, e a gente tem imagens da sua visita à cidade de Petrópolis, onde realizou inclusive comício ao lado de lideranças, como o ex-prefeito do município, Bernardo Rossi, mas também depois esteve em Teresópolis, não num evento de campanha, mas sim participando de um evento promovido pela Prefeitura de Teresópolis para falar sobre o desenvolvimento econômico da região. E nós tivemos a oportunidade de conseguir aí uma palavra
do governador para o nosso programa. O governador Cláudio Castro, em Teresópolis, mais uma vez, reforçando seu compromisso sempre com a região serrana, e que o governador hoje vem apresentar para as pessoas aqui em Teresópolis. Em primeiro lugar, é sempre uma alegria estar aqui nessa cidade que eu amo tanto, nessa região que eu amo tanto, né? É uma região que eu digo sempre, eu falei lá em Petrópolis agora, que depois que você passa o que eu passei aqui, você vira um pouco filho da terra, né? Desde aquela outra, de 2011, que eu estava aqui também nos primeiros dias, ainda como assessor parlamentar, honesta como governador, que eu cheguei no primeiro dia, e todo o trabalho que foi feito aqui, a gente ganha essa filiação com a terra, né? E hoje eu me sinto muito filho da região serrana, um amor por essa região, e a parceria construída com todos os prefeitos daqui, até mesmo quem não caminha com a gente, mas com as cidades, tem sido assim super interessante. Eu acho que nós estamos tratando de uma reunião que é um dos maiores potenciais do nosso estado, e eu creio que essa parceria, principalmente aqui com o prefeito Vinícius, ela vai fazer com que a gente consiga trazer um desenvolvimento para cá, que a nossa região serrana, que eu brigo, né, que é aquela região do quase, né? É quase o melhor lugar, é quase, e tem a condição, e tem toda a condição de ser o melhor lugar, entendeu? Sair do quase e passar a ser essa realidade. Aqui tem história, aqui tem gastronomia, aqui tem turismo, aqui tem beleza natural. Poucas vezes você vai ter um local com tanta diversidade como a região serrana. É fora a vocação para o comércio e para a indústria que se tem aqui. Enfim, é uma região muito completa. E o que cabe a nós, do poder público, é incentivar e dar a infraestrutura necessária para que essas potencialidades possam, de verdade, se tornar realidade. Destacando que esta semana, por exemplo, Teresópolis recebeu está recebendo, né? Um já seria nesta quinta-feira e o outro na sexta-feira. 2 outros candidatos a governador. Nessa quinta-feira, Paulo Ganimi, que aparece em imagens, né, fazendo campanha em São Gonçalo. Paulo Ganimi estaria em Teresópolis nesta quinta-feira, cumprindo agendas de campanha. Já o candidato do PDT, Rodrigo Neves, que nas imagens estava em Duque de Caxias, onde participou de carreata ao lado do ex-prefeito Zito, ele estaria em Teresópolis, né, pelo menos a agenda estava marcada para esta sexta-feira. O candidato do PSB, Marcelo Freixo, ainda não havia anunciado sua ida aos municípios aqui que a gente faz a cobertura no Jornal Regional, mas temos aí imagens de uma reunião que ele realizou esta semana com representantes das entidades de defesa dos animais, onde ele prometeu a construção de um hospital estadual veterinário, caso venha a ser eleito. Falando ainda dessa questão política, por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro rejeitou o registro de candidatura de Washington Reis, do MDB, a vice-governador na chapa de Cláudio Castro, ao governo do Rio. O Washington Reis, que é ex-prefeito de Duque de Caxias. Antes do voto dos desembargadores, a procuradora do Ministério Público Eleitoral, Neide Cardoso, discursou pela rejeição da candidatura, citando a condenação de Reis em 2016 no Supremo Tribunal Federal, STF, por crime ambiental e loteamento irregular no município de Duque de Caxias. Segundo o relator do processo, desembargador Luiz Paulo Araújo, com a condenação não restavam dúvidas sobre a inelegibilidade de Reis no processo eleitoral de 2022. O governador Cláudio Castro, ainda há recurso, mas, ao que parece, tudo indica que ele deverá apresentar um novo nome para o seu vice-governador, sendo que a lista é grande. Não podemos nem dizer hoje quem seria, porque são vários possíveis candidatos a ocupar essa questão de candidato a vice-governador com Cláudio Castro. Quem também teve a candidatura indeferida no TRE foi Daniel Silveira, que concorreria, ou ainda vai recorrer, ao cargo de senador pelo PTB. O deputado, que estaria inelegível, ganhou indulto do presidente Jair Bolsonaro, que no final do ano, que
esse indulto o liberava, por exemplo, de penas que foram aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal, como inclusive a prisão. Porém, a Justiça Eleitoral, nessa segunda instância, entendeu que o indulto do presidente não se aplica à questão eleitoral e manteve a rejeição da candidatura. Vamos aguardar os próximos capítulos. Temperaturas disparam no Sudeste. O final de semana deverá ser com sol e algumas nuvens. As temperaturas esquentando gradativamente, variando entre 17 e 35 graus na cidade do Rio de Janeiro. Confira a previsão do tempo para o Sudeste, previsão do Clima Tempo. O ar seco volta a ganhar força no sudeste do Brasil e nesta quinta-feira o sol predomina com pouca nebulosidade em todas as áreas da região. Destaque porque as temperaturas já voltam a subir de forma bastante elevada e expressiva no estado de São Paulo, boa parte de Minas e também no Rio de Janeiro. Até tem previsão de chuva na divisa do sul de Minas Gerais com o estado de São Paulo e também do Rio, mas pouca chuva é prevista de forma muito isolada. Não chove na capital Vitória e ainda pode chover de forma isolada na região do Vale do Rio Doce, mas sem grandes alertas. A máxima chega aos 30 graus na capital paulista, máxima de 29 graus em Belo Horizonte e também em Vitória, e no Rio de Janeiro as temperaturas sobem mais, com máxima de 31 graus. O desenvolvimento do turismo de negócios e as iniciativas para alavancar diversos setores da economia com geração de emprego e renda foram destacados pelo prefeito de Macaé, Elbert Rezende, durante a abertura do 11º Festival Macaé de Cultura e Gastronomia, Entre Mar e Terra, que está acontecendo na orla da Praia dos Cavaleiros. O prefeito estava acompanhado da sua primeira-dama e coordenadora do programa Bem-Estar Social, Kellen Rezende, e foi homenageado pelo Polo Gastronômico Praia dos Cavaleiros. O festival é promovido por esse polo com apoio da Prefeitura e vai até este sábado com 15 shows e apresentações na Cozinha Show. O evento tem 22 pratos comercializados pelo preço único de R$ 35,00, entradas de R$ 15 a R$ 25,00 e sobremesas por R$ 15,00. Então, o festival funciona sempre a partir das 18 horas e no sábado, que será o último dia, o atendimento será a partir das 13 horas. Uma boa notícia, o jovem Breno Targino de Souza foi localizado e já se encontra com familiares. A informação foi confirmada pela mãe do jovem de 20 anos, que estava desaparecido desde o domingo, dia 4, quando saiu de Campos e informou que iria para Cabo Frio. Breno apresenta transtornos mentais e foi encontrado por policiais rodoviários federais em Rio das Ostras. Logo depois de ser localizado, ele foi ao encontro do irmão em Cabo Frio. E nós vamos trazer aqui um trecho de uma entrevista concedida pelo músico Roberto Frejá, cantor, compositor, foi integrante do grupo Barão Vermelho durante muitos anos e que é frequentador de Teresópolis. Ele concedeu uma entrevista para o programa Cidade Agora, da TV Cidade Canal 9 de Teresópolis, falando da sua preocupação com a expansão urbana na região da Posse, lá em Teresópolis. E a gente confere um trecho da entrevista. Que eu sou um frequentador já praticamente não, há mais de 50 anos, né? Nesse condomínio que a gente está aqui, a minha avó tinha casa e eu passava aqui 4 meses do meu ano durante décadas, né? Então eu tenho uma relação forte com a cidade e tenho hoje uma preocupação grande com a evolução de qual é a evolução que esse bairro pode ter, né? Porque a gente tem aqui um lugar que tem muita mata, que é muito arejado e que, na verdade, não pode ter essa ameaça de repente, estar sendo desmatado para se fazer prédios sem nenhum tipo de planejamento. Fora isso, eu acho que aqui a gente tem um potencial turístico muito grande. Por isso, você vê, a Cascata do Imbuí é um acidente geográfico maravilhoso. Eu vou várias vezes ali, olhar aquilo ali, fico deslumbrado desde garoto e eu acho que a gente aproveita muito mal. A própria Pedra da Tartaruga, que é aqui belíssimo, tem uma vista linda quando você sobe lá e vê tudo lá de cima. É um passeio muito bacana. Eu acho que a cidade tinha que investir mais nisso, justamente tratar isso aqui como um paraíso de conservação da natureza. E é lógico que a cidade evolui e você pode ter construções unifamiliares, quer dizer, uma casa que uma pessoa queira construir para a família dela, tudo bem, mas condomínios e coisas maiores, prédios de 5 andares, isso aqui vai deformar completamente um bairro que tem
virtudes e que elas podem ser aproveitadas para o bem da cidade, né? E também vai tirar a qualidade de vida dos moradores que já moram aqui há muito tempo também, e sem ter um planejamento urbano, né? Porque quando a gente faz construções, você tem que pensar em saneamento básico, você tem que pensar em eletricidade, você tem que pensar em transporte urbano, você tem que pensar em conservação do piso, das vias. Nada disso foi feito durante anos, nunca existiu isso aqui para esse bairro, basicamente. Então, você trazer o peso de construções, de coisas grandes. A Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Agricultura Sustentável, realizou esta semana uma nova grande colheita de alimentos para merenda escolar no seu Centro de Produção e Propagação de Mudas e Sementes Melhoradas, o CEPAM, na Cachoeira Grande. Foram colhidos 400 quilos de repolho e outros 500 de batatas cultivadas sem defensivos agrícolas, os chamados agrotóxicos, e ainda adubo químico. O produto da colheita foi repassado para o consumo de alimentos de funcionários e de estudantes da rede municipal de ensino. Chegando agora ao bloco de notícias policiais, começando por Rio das Ostras, um acidente, um homem de 47 anos ficou ferido e teve que ser levado para a emergência após um acidente ocorrido na tarde da terça-feira, dia 6. Segundo informações da Polícia Civil, um ônibus teria colidido na traseira do Celta, que estava parado no semáforo vermelho, próximo à UF, a Universidade Federal Fluminense, na altura do Jardim Bela Vista. Com o impacto, o Celta acabou colidindo na traseira de uma Hilux. O condutor do Celta ficou ferido e foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado para a UPA de Rio das Ostras. O motorista da Hilux não ficou no local do acidente para a perícia e o caso foi registrado na delegacia de Rio das Ostras. E por falar na Polícia Civil de Rio das Ostras, 2 casos estão sendo apurados de homicídios, registrados também esta semana. O primeiro caso ocorreu no bairro Jardim Miramar, onde um homem foi executado na rua Dinorá Mendonça. O segundo caso também ocorreu na terça-feira à noite. Um corpo foi encontrado com marcas de tiros na Avenida Oceânica, na altura do bairro Cidade Praiana. A vítima também não havia sido identificada. A polícia não sabia dizer se os crimes tinham ligação com o tráfico de drogas, mas ambos os casos foram registrados na 128ª Delegacia de Polícia e traremos a qualquer momento informações novas sobre estes casos. Como falamos anteriormente sobre Teresópolis na edição anterior, que teve 2 homicídios registrados no final de semana, também não podemos banalizar a violência em lugar nenhum. E Rio das Ostras, idem. Não pode ser comum termos 2, 3 ou 4 homicídios numa semana. Na verdade, não deveríamos banalizar sequer se houver um homicídio. O ideal é que não tivéssemos esse tipo de violência acontecendo em cidade nenhuma. Então, o que falamos para Teresópolis vale também para Rio das Ostras. E 2 homens foram presos por furto de fios no bairro Braga, em Cabo Frio. De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados na rua José Maria Gil, onde 2 elementos circulavam com uma escada, vestidos de funcionários de uma concessionária de energia que abastece a região. A dupla foi abordada e, após varredura no local, foram encontrados 3 rolos de fios de cobre, um tesourão de cortar fio e uma escada. Ao serem indagados, eles acabaram confessando a prática do crime e foram conduzidos para a 126ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados por furto e permaneceram presos. Bom, nós vamos trazer agora imagens do nosso parceiro Cacau Repórter de um acidente ocorrido em Teresópolis com elementos que fugiram de uma barreira policial. Confira mais detalhes. E aí a gente traz imagens do Cacau Repórter Online, que é parceiro aqui do nosso Jornal Regional, da TV Arte HD Rede TV+, e o Cacau esteve registrando as imagens desse acidente ocorrido após um motorista, né, desse veículo prata, um Corsa, tentar furar o bloqueio do policial nas proximidades do Soberbo, na entrada da cidade. Ele teria perdido o controle, se chocou violentamente e ele foi identificado como Jota, que seria morador da comunidade de Álvaro Paná,
Tinha uma mulher com ele, não foi identificada e não havia ainda informações se ela tinha sofrido ferimentos ou não. O que se sabe apenas é que o condutor, o referido Jota, estava internado no Hospital das Clínicas de Teresópolis, Constantino Otaviano. E o ex-soldado do Exército Brasileiro, suspeito de ter assassinado um menino de 4 anos, enquanto era celebrada a festa de aniversário da criança, no município de Magé, irá a júri popular. O caso aconteceu em Piabetá, no distrito do município de Magé. O menino Enzo foi atingido com um tiro no peito durante a comemoração e o ex-soldado Pedro Vinícius Perdidor, de 21 anos na época, principal suspeito do crime, tentou fugir do local após disparar na criança. Ele foi preso em flagrante, na época foi detido, as investigações continuaram e agora a Justiça determinou que o caso irá a júri popular. E já aproximando o final desta edição, nós vamos trazer a notícia da morte da Rainha Elizabeth II, que comoveu todo o Reino Unido e também o mundo. Isaac Atti traz mais detalhes. A Rainha Elizabeth II do Reino Unido morreu nesta quinta-feira aos 96 anos no castelo de Balmoral, na Escócia. O filho mais velho e herdeiro da monarca, o príncipe Charles e sua esposa Camila, estão no castelo ao lado da rainha. Elizabeth falece com um pouco mais de 70 anos de período onde ficou como rainha do Reino Unido. Bom, nós vamos lembrando que chegando aí no ar também o nosso Esporte Mais, atualizando aí a Libertadores, Flamengo e Atlético Paranaense farão a grande decisão, falando do Campeonato Brasileiro em todas as suas divisões, também falando do futebol do Rio de Janeiro, terá a estreia do Magiense e de outros clubes, óbvio, né, na Série B2, já começou a Série B1, agora começa também a Série B2, notícias das cidades, ou seja, muita coisa no Esporte Mais. E também no plantão de notícias, nessa sexta-feira, a gente atualiza os placares dos jogos dessa noite de quinta. Então fique ligado aí no Esporte Mais, no plantão e também aqui no Jornal Regional. É o jornalismo da Rede TV Mais, TV Arte HD, o Maurício Aragão, o Isaac Atti, também o Antônio Alexandre apresentando o nosso plantão. Eu quero agradecer a sua audiência em todos os canais e plataformas que transmitem o Jornal Regional, agradecer a nossa equipe técnica e convidar para que você continue ligado com a nossa programação. Grande abraço e até a próxima.